carros de luxo, festas extravagantes e noites tórridas de amor. No entanto, um segredo obscuro está prestes a destruir os sonhos e o futuro de Laura. Essa é a sinopse oficial de 365 DNI Hoje, o segundo filme da franquia que fez muito sucesso na Netflix com o primeiro filme e já chegou a top 1 dos filmes mais assistidos do streaming. Mas, será que os fãs curtiram? Por que será que tá fazendo tanta polêmica o lançamento desse filme? Tudo isso a gente vai debater no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de 365 DNI Hoje, o segundo filme dessa franquia de sucesso. E se você é novo por aqui e tá procurando informações a respeito de 365 dias e caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve logo aqui no canal, porque toda semana a gente traz dicas muito tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista, com uma avaliação muito maneira no final para dizer se vale a pena ou não, porque isso é muito importante também para engajar mais e mais, assim como o seu like. Então já coloca o like aí, já senta o dedo no like, porque isso é muito importante para engajar o nosso vídeo. Mas hoje a gente vai falar de 365 dias, lembrando que, como a gente vai falar do segundo filme em específico, vamos trazer a avaliação lá no final, mas hoje a gente vai falar com spoiler, porque esse filme trouxe algumas polêmicas específicas que a gente precisa tratar aqui no nosso vídeo. Então vamos lá, já começar trazendo para vocês aquilo que a história quis dizer um pouquinho em relação a esse segundo filme, remetendo a algumas coisas que aconteceram lá no primeiro. Peço desculpas a vocês, porque o meu ring light acabou de queimar quando fui gravar esse vídeo aqui, mas já estou providenciando um novo ring light aí, então a luz ficou um pouquinho aqui só de cima, mas para os próximos vídeos a gente vai acertar isso aí. Mas vamos lá falar um pouquinho mais de 365 DNI, vou chamar de segundo filme para não ficar falando hoje a todo momento. O filme segue o mesmo modelo que fez tanto sucesso com o primeiro filme ali, então ele não muda muito esse molde da forma como está sendo trazido aqui para esse segundo filme. Só que, no primeiro filme, a gente teve um pouco melhor, uma trama um pouco mais bem elaborada, não que seja o melhor dos mundos, mas a trama foi mais bem elaborada, tiveram mais histórias específicas que foram trazidas, o desenvolvimento ocorreu melhor. O primeiro filme tem toda a trama em que o Máximo está tentando se fazer conquistar ou ser conquistável pela Laura ali. Então, essa trama tem toda a parte da conquista, a parte do mistério em relação a ele ser um mafioso e como que o futuro vai se desenrolar em relação à segurança da própria Laura. Então, tudo isso traz uma história muito bem desenhada. Claro que a efetivação disso num filme não foi muito bem trabalhado. Muitas cenas de sexo avulso, à torta e à direito, que realmente fazem com que algumas cenas que seriam importantes, ou até mesmo da gente conhecer mais a fundo, fiquem bem superficiais. Então, o primeiro filme já tinha deixado a desejar bastante nesse ponto. E aí vem o segundo filme com uma história mais fraca ainda, até porque a maior parte da trama já tinha ficado lá no primeiro filme. Então a primeira metade desse segundo filme é simplesmente sexo por puro sexo. Não tem nada demais em relação a um desenvolvimento específico de história ou de uma trama que faça você querer se prender a essa história. Fora que nesse segundo filme, a trama já começa trazendo de volta a Laura com aquilo tudo que a gente já tinha dado a entender que no primeiro filme ela teria morrido, principalmente pela cena final do Máximo ali no primeiro filme. E aparece ela com a trama desenvolvendo, ou seja, querendo contar pra gente, mas não sendo muito confiável nessa forma de contar, de que aquilo teria sido um acidente e que a Laura teria perdido um possível bebê dela com o Máximo. Só que essas mesmas duas tramas também não se desenvolvem no decorrer desse filme, do segundo filme em si. A trama do bebê simplesmente é esquecida durante o filme e é lembrada lá no finalzinho, em algum momento em que é usado isso como um pretexto para fazer o Máximo ficar com ciúme ali.
mas é muito mal trabalhada. E a cena da morte dela, eles simplesmente jogam e você que entenda que seja dessa forma. Que foi um acidente mesmo e você engula isso. Então é muito mal trabalhado a forma como ela é trazido pra gente ali. E aí, essa primeira metade do filme é sexo por puramente sexo, a todo momento, de todas as formas. Vou te falar que eles tentaram dar uma mirada em 50 tons de cinza, mas erraram feio. Laura. E dessa forma, aos trancos e barrancos, com muito sexo, a gente acaba passando da primeira metade desse filme. E aí entra a segunda metade, onde uma pequena trama é inserida dentro dessa história. Que é, Máximo tem um irmão gêmeo, o Adriano, e que ele tá tentando retomar ali os poderes em relação à família que o pai do Máximo já tinha deixado para ele, e que ele já era o grande mafioso do local. E Adriano tenta chegar ali para tentar assumir o lugar dele como o possível dono dessa máfia, o possível chefão da máfia. Só que é mais uma história que mal entra nas nossas cabeças aqui, é mal elaborada para entrar pra gente. A informação também é jogada pra gente, o Máximo falando pra Laura, eu tenho um irmão, e não fala que é gêmeo, não fala como que ele é, qual é o possível problema que ele tem, não adentra em nenhum tipo de trama para trazer esse irmão, que no primeiro filme ele simplesmente não existe, ou seja, é uma história que é implantada pura e simplesmente para que a gente acredite que esse irmão existe, e que a gente já começa a prever que ele vai se passar pelo Máximo para criar alguma intriga em relação a Laura. Ou seja, a história aí dá uma pequena acelerada, você até imagina, olha, vai pegar agora essa história, só que com muita previsibilidade. E como a gente previu, o Adriano acaba se passando pelo Máximo ali numa cena em que ele acaba seduzindo uma ex-namorada do Máximo ali, que também está mancomunada com ele ali, e simplesmente a Laura acaba presenciando isso e acaba achando que é o Máximo. E no momento de fuga dela, ela acaba sendo amparada por Nacho, que dá todo um apoio para ela, é um cara super gentil com ela a todo momento, que faz com que ela meio que se apaixone por ele, principalmente por conta da desilusão que ela acabou de ter, achando que era o Máximo, traindo ela. Então, por conta disso, todo o cenário tá montado para que ela viva uma nova experiência, uma nova conquista. Claro que ela ainda é casada, por mais que esteja nessa crise, ela acaba resistindo em relação ao investimento que o Nacho faz em cima dela. Só que, quando chega do finalzinho da história, a história traz para você, numa reviravolta, muito fraca inclusive, que todos estão mancomunados, já que Nacho também é filho de um outro chefão da máfia, que é rival do Máximo. E tudo isso acaba ficando às claras no final do filme ali, no momento final do filme, que é o momento do clímax desse filme, aonde umas cenas de ação são tentadas ser implementadas ali no filme. Só que também deixa bastante a desejar. E aí, nessa cena de ação, mais uma vez, a Laura é a atingida em relação ao que acontece ali. E aí, por que a Laura tem que ser exatamente a pessoa que sofre dentro dessa história? E aí, mais uma vez, o filme te leva a crer que Laura morre. Ela leva um tiro pelas costas ali do Máximo, do Adriano, e que ela acaba caindo nos braços do Máximo ali no momento de tensão em que todos estão com armas apontadas para eles e que somente os bandidos acabam morrendo, sendo atingidos, exceto a Laura, que no momento de fuga o Adriano acaba atirando nela. Antes de que Máximo pudesse atirar nele, ou de que o Nacho, que estava do lado deles ali, pudesse atirar. Ou seja, uma cena bem fraca, mas que traz alguma emoção para esse final. E aí é que fica a minha pergunta. Por que tudo acontece com a Laura nesse filme? Bom,
E com isso, o filme acaba chegando a esse final da mesma forma como acontece no primeiro. Simplesmente é jogado pra gente que a Laura morreu. Desse jeito é entendível que a Laura morreu. Só que a própria Netflix renovou 365 dias para um terceiro filme, para uma trilogia. Quando renovou, por conta do sucesso do primeiro filme, ela acabou renovando por mais 2 filmes de uma vez só. Então a Laura não pode ter morrido. Então a gente já imagina, já é previsível de que a Laura mais uma vez vai ressurgir das cinzas e aparecer para esse terceiro filme. E aquilo que era um filme que já não fez tanto sucesso, mas que chegou nas cabeças da Netflix, não fez tanto sucesso de crítica em relação ao próprio público e a própria crítica especializada, aquele filme que poderia ter acabado no primeiro, ganha mais 2 continuações que provavelmente vão manter o mesmo nível de deixar a desejar. E eu já estou prevendo o terceiro filme. Laura volta depois de ter sido baleada, existem 300 cenas de sexo e uma vingança é trazida em relação ao Máximo com o chefão espanhol lá da família do Nacho, em relação à briga pelo poder. Não precisa mais de trazer o filme e o pior vai ser se chegar no final e a Laura morrer mais uma vez. E chegando agora para a gente trazer uma avaliação em relação a 365 dias 2, né, o filme chamado Hoje. A gente chega para avaliar ele como sendo 1 estrela. Sim, um filme que é típico para ser abandonado. O filme que não tem desenvolvimento, a história é fraca. Os atores até tentam ter uma química em relação a sexo, mas as cenas de sexo são superlativas. A todo momento tem cenas de sexo. Mirou exatamente lá em 50 Tons de Cinza e errou feio. Agora, se você busca por um filme com bastante cenas de sexo, cenas bem calientes, aí tudo bem. 365 dias é uma franquia que de repente vai fazer sucesso com você. Apesar da gente achar que existem diversas outras opções que são mais atrativas do que esse filme, mesmo tendo esse excesso todo. E aí, trazer uma continuação ou 2 de repente é uma bela de uma forçação de barra da dona Netflix. Mas agora eu quero ouvir você. Você gostou do filme? Acha que foi exagero trazer esse segundo filme? Acha que essa franquia merece uma trilogia? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem em relação a esse filme. O que você achou de 365 dias? O que você tem achado até aqui? Fala pra gente em relação às teorias, tudo que aconteceu com a Laura, ou o que tá acontecendo ali em relação à família do Máximo, o irmão gêmeo dele. Vai, coloca aqui nos comentários tudo que você tem de informação para que a gente possa trocar bastante. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas muito tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Ou não, assim como 365 dias a gente não indica. Mas a gente já se encontra no próximo vídeo, que pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir, tenho certeza que você vai curtir bastante. Uma dica de série ou filme para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!